Olha nós aqui em São Félix do Coribe. Do outro lado ali, Santa Maria da Vitória, do outro lado do rio. Nós vamos passear, fazer churrasco, nós vamos conhecer. Esse é o Rio Corrente. Olá, meu nome é Paulo Moraes. Eu tô aqui hoje para falar não de uma, mas de duas cidades que ficam no interior da Bahia, divididas por um rio. Dar dica de 12 coisas legais para fazer nessas duas cidades. E tudo a pé. Lógico, se você tiver à disposição, exceto pelos percursos que tiverem pelo rio. É lógico que as duas cidades mereciam 2 vídeos. Como os pontos principais dessas duas cidades são comuns, resolvi fazer um vídeo só para essas duas cidades irmãs. Santa Maria da Vitória é uma cidade no interior da Bahia, bem próximo a Minas Gerais, considerando as dimensões da Bahia. Ela fica às margens do Rio Corrente, a cerca de 1 hora de Bom Jesus da Lapa e do Rio São Francisco, que passa por Bom Jesus da Lapa. São Félix do Coribe fica do outro lado da margem do rio, é 80 anos mais nova que Santa Maria da Vitória e foi fundada em 1909, e talvez por isso seja uma cidade bem menor do que Santa Maria da Vitória. Uma curiosidade é que essas duas cidades ficam mais próximas da capital do Brasil, que é Brasília, do que da própria capital do estado, que é Salvador. Com uma população de cerca de 15 mil habitantes, São Félix do Coribe é menor do que Santa Maria da Vitória, como eu já tinha falado, que tem cerca de 40 mil habitantes. Essas duas cidades seriam típica cidade do interior, sem muita coisa para fazer, se não fosse por um detalhe bem molhado: o Rio Corrente. E a primeira dica é o Rio Corrente. O Rio Corrente é um rio de águas clarinhas, fica no sertão da Bahia, né, no interior da Bahia, aquele calor lascado. Você vai num rio de água clarinha, aquele tanto de água, dá uma vontade grande de entrar. E é isso que as duas cidades fazem, né, e é o principal atrativo dessas duas cidades. O Rio Corrente é formado entre as duas cidades, ele tem águas do Rio Formoso e do Rio Correntina. E outra curiosidade é que esse Rio Correntina tem vários nomes se você pesquisar aí pelo Google. E se você quer saber mais sobre o rio, você tem que pegar um barco e seguir para a segunda dica: Ilhas do Rio Corrente. Se você seguir de barco subindo o rio rumo ao seu afluente, você vai passar por algumas ilhas. E é bacana você ficar nessa ilha, normalmente do lado de trás dela para não pegar muita corrente, e ficar ali apreciando a natureza, curtindo o rio, que normalmente nessas ilhas tem uma parte que é mais raso, que o rio é fundo, tá? Então tem que saber nadar. Continuar subindo pelo meio do rio, você vai chegar nos paredões de pedra que tem logo acima, cerca de 5 quilômetros subindo o rio, contando ali da ponte que liga Santa Maria da Vitória a São Félix do Coribe. Tem várias formações rochosas e você vai gostar bastante de conhecer esse local diferente e que fica bem próximo da cidade. É um local bem bonito e vale a pena conhecer. Também no rio, mas agora voltando para a cidade, a gente tem a prainha de São Félix do Coribe, que é nossa quarta dica de locais para se conhecer. Esse local fica bem próximo da ponte que liga São Félix do Coribe a Santa Maria da Vitória. Tem um local que você consegue entrar no rio, também tem um letreiro da cidade próximo dessa prainha, e você pode pegar os barcos ali para poder atravessar o rio ou conhecer o rio
navegando pelas águas. É movimentado durante o dia e tem opções para tomar uma geladinha também, se você quiser. Outro local importante na região é o nosso quinto ponto para se conhecer. É a passarela que liga Santa Maria da Vitória a São Félix do Coríbe. Essa passarela é bem recente, ela foi inaugurada em 2010 e a ideia era só de ter uma passarela para ligar as duas cidades, mas acabou virando um ponto turístico. É um local que chama atenção. Se você olhar pelo rio, você vai ver a ponte e a passarela atravessando o rio ali, e a passarela é mais bonita do que a ponte. O sexto ponto, acho que é conhecido e, como eu falei no início do vídeo, toda cidade do interior tem, que é a pracinha em frente à igreja. E em Santa Maria da Vitória, esse ponto é a Praça do Jacaré. A Praça do Jacaré é onde as pessoas se encontram, à noite principalmente, para tomar uma gelada, tem opção de bar, de restaurante, e é o point da cidade, tanto para São Félix do Coríbe quanto para Santa Maria da Vitória, porque ela também fica bem próximo da passarela e é fácil acesso para chegar na Praça do Jacaré. Na Praça do Jacaré tem a própria praça, que já é bonita de se ver, e ainda tem o letreiro da cidade na Praça do Jacaré, caso você queira tirar aquela fotinha com aquela frase: eu, coração, amo Samavi. Já em São Félix do Coríbe, bem próximo da prainha que eu falei agorinha, fica a Praça do Forró. A Praça do Forró é o point. O pessoal da cidade vai mais lá durante o dia. Lá tem quadra esportiva, tem um parquinho para as crianças, fica próximo do cais, da prainha. Então é o local que o pessoal também frequenta durante o dia e à noite às vezes também, mas é o point de São Félix do Coríbe. A oitava dica é você dar uma passeada pelo trajeto da orla. Entre a passarela que liga as cidades e a ponte, você tem um trecho para fazer uma caminhada, para poder apreciar o rio, as margens do rio ali na cidade. É um caminho bem legal, tem árvores, tem até umas cabaninhas com umas mesas e cadeiras, e dá até para fazer um piquenique por lá. Do outro lado, em São Félix do Coríbe, já tem um nono ponto que eu vou indicar para vocês, que é a Passarela de Madeira. Também é um caminho às margens do rio, só que ele é um caminho de madeira, que é mais bucólico, que eu gostei mais, assim, por causa da própria madeira na beira do rio. Tem um guarda-corpo, e aí como você fica mais próximo do rio, dá uma impressão que você está mais dentro da natureza. É um caminho bem legal também para fazer quando você for a São Félix do Coríbe. Uma dica para esses dois locais que eu falei: do trajeto da orla em Santa Maria da Vitória, a Passarela da Madeira em São Félix do Coríbe, tem que ser feito durante o dia, porque é uma passarela, e aí à noite você pode se sentir isolado, não tem iluminação suficiente. Então a indicação aqui é que você vá durante o dia para se sentir mais seguro. A 10ª dica que eu dou para vocês para fazer nessa cidade é visitar outras pracinhas que tem na região. Eu falei dessas duas que são os points da cidade, mas tem outras pracinhas que dá para você dar uma passeada se você estiver na região lá. Como por exemplo, a Praça Maria Helena em São Félix do Coríbe e a Praça da Bíblia em Santa Maria da Vitória. Essas duas pracinhas são pequenininhas, não é exatamente um point, mas se você não estiver fazendo nada, você vai lá, senta, aprecia a paisagem, vê as pessoas andando na rua, vai ter sempre alguém lá na pracinha também, né, para dar aquela fofocada. Então, bem estilo interior mesmo. O 11º ponto que eu vou indicar para visitar é a própria ponte, que é a mais antiga, que é onde passam os automóveis e que liga Santa Maria da Vitória a São Félix do Coríbe. Essa ponte não é exatamente um ponto turístico, mas se você for para qualquer dos pontos que eu falei antes, que é a prainha ou a passarela, as travessias que tem as margens do rio, aqueles caminhos que tem, você vai acabar vendo o rio e vendo a ponte que liga as cidades. Essa ponte acaba formando uma paisagem que acaba sendo um ponto turístico também entre essas duas cidades. E para quem já está na cidade e quer dar mais um rolê, o 12ª dica vai ser ir visitar os parques na cidade. Tem o Parque do Sapo e do Juca em Santa Maria da Vitória. O do Sapo é mais conservado e o do Juca é meio que mato mesmo.
Em São Félix do Coríbe, você ainda pode ir na Praça Newton Viana Cardoso, que é uma praça que fica também próxima do rio e ela tem muita sombra, dá para você sentar lá e descansar um pouquinho, principalmente durante o dia, né, que o sol é bem forte na região. A Praça Terezinha Cardoso é uma outra opção, tem lanchonete, tem sorveteria, açaí próximo, eu acho. Então dá para você ir ali também, tá na cidade, vou conhecer mais uma pracinha, né, do interior da Bahia. E ela fica próximo dos pontos de compra da cidade, onde tem posto de combustível, supermercado, farmácia. É um local também movimentado, assim, que as pessoas vão muito para poder fazer suas compras do dia a dia. Eu disse que teriam 12 pontos, mas acabei falando mais na cidade. Tentei fazer um resumo para as pessoas que forem conhecer. Lógico que Rio Corrente é o que manda na região, você pode ir ali só para ir no Rio Corrente que você vai sair satisfeito. Mas se você sabe de outros pontos que tem na região, coloca aí nos comentários. Alguns podem não ser tão interessantes assim, se você é acostumado a ir para um local requintado e gosta de ir para capitais, mas eu particularmente gosto muito desse clima de interior do Brasil, gosto muito das cidades do interior, que é onde realmente está o Brasil. E para você que ficou até agora vendo aí essas dicas, muito obrigado, espero que tenha gostado aí de alguns pontos dessas duas cidades e te vejo na próxima.